quero declarar que nesta noite o Senhor tem um encontro contigo. Tem um encontro contigo. Tenho um encontro em teu jardim. Tenho um encontro de amor por ti. Quero te adorar, pois tu és meu Senhor. Quero te exaltar, na viração do dia te encontrar. Tenho um encontro em teu jardim. Tenho um encontro de amor por ti. Quero te adorar, pois tu és meu Senhor. Quero te exaltar, na viração do dia te encontrar. Não vou me esconder do teu olhar, não vou me deter em te encontrar. Não vou me esconder do teu amor, pois me criaste para ser um adorador. Eu não vou me esconder do teu olhar, não vou me deter em te encontrar. Não vou me esconder do teu amor, pois me criaste para ser um adorador. Encontre-me, me ache. Eu nasci só pra você. Encontre-me, me ache. Eu nasci só pra você. Encontre-me, me ache. Eu nasci só pra você. Eu nasci só pra você. Me ache. Eu nasci só pra você. Não vou me esconder do teu olhar, não vou me deter em te encontrar. Não vou me esconder do teu amor, pois me criaste para ser um adorador. Eu não vou me esconder do teu olhar, não vou me deter em te encontrar. Não vou me esconder do teu amor, pois me criaste para ser um adorador. Nesta noite nós temos a certeza, Senhor, que
fomos criados para um jardim. Essa noite nós temos certeza, Pai, que o Senhor tem um jardim para nós. Por isso encontra-nos. Nos acha nesta noite. Nos acha nesta noite. Nos acha nesta noite. Encontre-me. Encontre-me. Diga isso a Ele. Me ache. Eu nasci só pra você. Declare. Pode aumentar o volume da sua voz. Encontre-me, me ache. Eu nasci só pra. Encontre-me, Yeshua. Encontre-me, me ache. Eu nasci só pra você. Encontre-me, eu nasci só pra. Você foi criado para um jardim. Você foi criado para um jardim. Você foi criado para um jardim. Não vou me esconder. Não vou me esconder do teu olhar. Não vou me deter em te encontrar. Não vou me esconder do teu amor, pois me criastes para ser um adorador. Eu não vou, eu não vou, eu não vou não. Não vou me esconder do teu olhar. Não vou me deter em te encontrar. Não vou me esconder do teu amor, pois me criaste para ser um adorador. Quantos podem aplaudir a Ele nesta noite? Celebra Ele, celebra Ele, celebra Ele. Oh! Não vou me esconder do teu olhar, cante. Não vou me deter em te encontrar. Não vou me esconder. Não vou me esconder do teu amor, pois me criaste para ser um adorador. Oh! Queridos, vamos receber nessa noite com muita alegria no nosso coração o homem de Deus, nosso querido apóstolo Marcondes Barbosa. Glória a Deus. Que bom estar aqui essa noite para falarmos daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. A palavra que você vai ouvir essa noite é uma palavra que veio aos nossos corações em etapa. Primeiro foi essa música. Quando eu fiz essa música, eu fiz numa madrugada. Eu estava dormindo e ouvi uma voz dizendo assim: você foi criado para um jardim. Quando eu acordei, tinha um cheiro de flores no meu quarto. Eu peguei um papel, comecei a escrever essa música. Depois nasceu um livro com o título Criados para um Jardim, que vai ser lançado agora em outubro. E essa noite, essa palavra que sumariar de toda essa revelação, de tudo o que o Senhor tem colocado
esse desejo de estar no jardim. E eu quero compartilhar com vocês. É uma coisa muito simples, porque o evangelho, ele é simples. Jesus nunca se preocupou em arrepiar ninguém com pregação. Isso foi uma coisa que os homens criaram. A revelação dele até as crianças compreendiam, por isso queriam ficar perto dele. Então eu quero compartilhar com vocês, agradecer a essa amada igreja pela oportunidade, seu bispo, sua esposa, bispo Cledivone, bispo Clériston, a você que adquiriu esse DVD, que você possa, nesse momento, começar a sentir o cheiro do jardim, a qual você foi criado para habitar lá. Amém? Glória a Deus. Quero que você abra a santa palavra do Senhor em João, no capítulo de número 20, versos 11 em diante. Você vai permanecer sentado e vai acompanhar essa leitura. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Então todo mundo vai para o céu, né? Aqui, nesse, amém? Olha o que é que diz esse texto. Ele diz assim a partir do verso 11: e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde já o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Que buscas? Ela cuidadosamente, pensando que era o jardineiro, diga: o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levasses, diz-me onde pusestes, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se disse: Rabone, que quer dizer mestre. Amém? Você pode desocupar as suas mãos agora, colocar a Bíblia no seu assento, no seu colo, deixar as suas mãos livres, erguê-las para o céu e dar a melhor salva de palma que você já deu até agora. No meio dessas palmas, dê glória a Deus, dê aleluia, exalte aquele que é digno de honra, de glória, de poder, de força, de domínio e majestade. Dê um grito de glória e expresse a sua alegria. Oh, aleluia. Filhos de Deus, eu tenho lido, tenho estudado, tenho pregado, e tem uma coisa que nesses meus 15 anos de ministério e nesses 32 anos de evangelho, eu ainda não consegui entender, nem através da leitura, nem através de revelação. Por quê? O Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, aquele que a Bíblia diz que tudo foi criado através do som da sua boca, o Deus que a Bíblia diz que as nuvens são os pós dos seus pés, que conhece todas as estrelas e as chama pelo nome, que faz o globo terrestre de assento, pega o oceano com as mãos, lava seus pés no mar, a qual os raios se apresentam a ele e faz reverência. Essa é o que a Bíblia fala da figura divina do nosso Deus. Isso é o que descreve. E eu não entendi ainda porque esse Deus tão poderoso decidiu viver em comunidade. Não consigo entender isso. Foi uma decisão dele, porque ele constrói um jardim chamado Éden. O primeiro habitante desse jardim chamava-se Lúcifer. Ezequiel 28. Muita gente pensa que o primeiro morador foi Adão. Não, o primeiro morador do Éden foi Lúcifer. Ezequiel 28. Jardim de Deus, jardim do Éden. Ao contrário
que muitas fantasias são feitas, que achavam que Lúcifer morava no céu. Não, ele era o guardião de um jardim. Ele tomava conta de um jardim. Era nesse jardim que ele, talvez, como Adão, na viração do dia, tinha contato com o soberano. E esse camarada, esse ser espiritual, ao ver a grandeza desse Deus, ficou assediado e cometeu 2 grandes erros na elaboração de um plano. O plano dele era tomar o Monte Santo. Ele comete 2 grandes erros, igreja do Senhor. Primeiro erro que Lúcifer toma: ele não conhecia a onipotência de Deus e a sua onipresença. A onipotência ele não conhecia porque ele achava que o poder estava concentrado no monte. Era a fonte do poder de Deus, era o monte. Se ele conquistasse o monte, seria semelhante ao Altíssimo. Abra um parênteses para dizer que essa nossa geração é uma geração equivocada. É uma geração que acha que o poder está no monte, no subir do monte. Que acha que o poder está no voto. Que acha que o poder está no jejum. Que acha que o poder está na execução de alguns fatores e artefatos religiosos. Só que o poder está em Deus. A presença dele é mais importante do que o seu poder. Ele é que é digno de honra, de glória, de poder, de força, de domínio, de majestade. Se eu fosse você, eu dava um grito de glória a Deus. Primeiro equívoco. Segundo equívoco, ele não conhecia a onisciência. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Enquanto ele articulava a tomada do Monte Santo, Deus já sabia. Em um certo dia, Deus convoca uma Assembleia Santa, talvez igual àquela de Jó, onde os filhos de Deus compareciam à presença dele. E naquele momento Deus desmascara Lúcifer, retirando dele a sua potencialidade. Porque um anjo sem a potencialidade de Deus, só sobra Satanás. Quando um ministro de Deus perde a parte divina, só torna-se um Satanás. Quando a potencialidade de Deus é tirada de Lúcifer, ele é arremessado do Monte Santo de uma forma tão tremenda que o próprio Jesus disse: eu vi Satanás sendo lançado como estrela. E alguns teólogos defendem com o meu aval que foi essa estrela a qual a ciência chama de meteoro, que destruiu os dinossauros, que destruiu uma parte da terra. É uma conjuntura maluca que eu defendo. E naquele momento, querido, tudo vira um caos. Tudo vira um caos. E Deus, no seu trono magnífico, decide refazer. E ele começa agora falando: haja luz. E a luz existiu. E ele começa dizendo: haja, 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 haja. E tudo vai começando a existir do nada. Por isso que o termo hebraico é bará, criar do nada. Por isso ele diz Bereshit bará et Elohim. Em um princípio criou Deus os céus e a terra. E as coisas começam a acontecer. Agora Deus decide mais uma vez criar uma segunda comunidade. Dessa vez ele não diz haja. Dessa vez ele modela. Ele vai e faz um bonequinho de barro,
chega nas narinas e sopra. Aquele esparro, ser vivente, agora faz. A primeira coisa que ele respira na sua vida é Deus. Todo mundo sabe que quando você respira, o ar vai para o pulmão, e o pulmão vai oxigenar o sangue. Aquele sangue daquele homem é cheio de Deus. É por isso que em toda a Bíblia você vai ver Deus condenando comer sangue. Até no Novo Testamento, quando tudo entra em vigor, nova aliança, eles sangue não pode comer. Eles respiram Deus e levanta. Deus vai além ainda e dá um presente a Adão. Adão recebe de Deus. A primeira coisa que ele ouve de Deus foi: domine. Quero que você domine. Adão sai dali com esse veredito para dominar. Deus vai além nos presentes e dá Eva para Adão. Tudo agora fica perfeito. O paraíso perfeito. Deus criou o homem para aquele paraíso, sem dor de barriga, sem dor de cabeça, sem bico de papagaio, sem conta para pagar. Só maravilha. Até parece a descrição da Bahia na cabeça de quem mora no sul. Quem mora no sul acha que a gente só vive de rede e de coco gelado. Era a vida de Adão. Imagina Adão naquele jardim com Eva. Namorava para dormir e acordava para namorar. Aqueles que lembram ainda dão glória a Deus. Mas um dia, queridos, o mesmo Satanás vai mais uma vez àquele jardim e traz uma proposta mentirosa, enganosa a Eva: se você comer desse fruto, você será semelhante ao Altíssimo. Há uma grande mentira nisso. Sabe qual é a grande mentira? Que eles já eram semelhantes ao Altíssimo. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O diabo chega com aquele sofismo, engana Eva. Eva come. Eu estou me sentindo melhor mesmo. Parece que eu estou mais sabida mesmo. Chega para Adão, Eva come a fruta e não acontece nada. Porque o veredito não era sobre ela. O veredito era sobre o homem. Por isso que Paulo diz: por causa do homem entrou o pecado no mundo. Se Adão tivesse equilibrado, diria: minha filha, que loucura você fez. Vamos esperar a viração do dia para botar isso no ajuste. Ele vai nos perdoar. Mas Adão não. Come. E a Bíblia diz que quando Adão come, são abertos os seus olhos. A primeira voz que Adão ouve é conquiste. Mas o primeiro sentimento que ele tem após o pecado é vergonha. Deus aparece para uma reunião e clama a voz de um Deus apaixonado pela sua criatura: Adão, aonde tu estás? E ele disse: ouvi a tua voz e me escondi. É por isso que no coro dessa música eu coloquei: não vou me esconder. Eu não vou me esconder do teu olhar, eu não vou me deter em te encontrar. Eu vou ser alguém pronto para ser achado. Ele mesmo diz assim: eu procuro verdadeiros adoradores. É por isso que eu canto nessa canção: me encontre então, me ache. Eu nasci para você. Deus dá 3 vereditos. Primeiro veredito ele dá à mulher: terás teus filhos a partir de hoje com dores. Terás. Irmãos, há um segredo nisso aqui. Presta atenção. O diabo tinha uma semente do mal. Ele não podia dar o primeiro fruto a Adão mesmo, porque Adão não tem útero. Adão é semente. Por isso que no processo biológico,
o material que o homem entra chama-se sêmen, semente. A mulher não, ela tem um poder miraculoso de pegar uma semente. Porque o que é uma semente? A semente é um artefato que tem poder de trazer à existência aquilo que não existe. Ela tem o poder do caroço de uma abóbora trazer muitas abóboras, de um caroço de melancia trazer muitas melancias. O diabo tinha uma semente, e ela entrega à pessoa. Mulheres do meu Brasil varonil, vocês se assemelham a Deus. Quando eu coloquei isso no meu livro, minha esposa disse: olha, você tem 2 fã-clubes, os que te amam e os que te odeiam. Os que te odeiam vão te odiar mais, os que te amam vão te aplaudir por isso que você escreveu. Porque eu disse lá no livro assim: mulher, ela é o único ser que se assemelha a Deus, pois tem o poder de gerar vidas, trazer à existência o que não existe. Porque se o homem jogar o sêmen na terra mesmo fica. Mas se ele colocar em um útero, traz à existência uma vida. É por isso que Deus olha para a mulher e diz: da tua semente. Peraí, mas mulher não tem semente. O que Deus estava dizendo: você usou a mulher para trazer à existência o que não existe aqui nesse mundo, que foi o mal. Eu vou usar ela, e a semente que eu vou usar é a minha semente. Vou colocar no útero dela. Você usou ela para trazer o pecado. Eu vou usar a mulher para libertar o mundo, para libertar o cosmos. Mulheres, agente de libertação. Mulheres, vocês são agentes de libertação. Por isso que Deus olha para a mulher e diz: vou botar inimizade entre você e a mulher. Porque mulher tem poder de trazer à existência o que não existe. Olha para Adão e dá um veredito doloroso. O veredito de Adão é: você vai sair desse jardim. Você vai comer do suor do teu rosto. Você vai saber o que é dor, cara. E vai ser nessa dor que você vai conquistar as coisas. Quando Deus dá essa palavra, desencadeia no reino espiritual, tocando o reino físico, e nasce o deserto. O deserto como resultado do pecado que mexeu no cosmos. A Bíblia diz que da terra nasce espinhos e abrolhos. O deserto se iniciou no veredito a Adão. O deserto que irá perseguir o homem em toda a sua jornada. O deserto seco de dor. Não só o deserto físico e geográfico, mas o deserto da alma, o deserto do espírito. Ele sempre será perseguido pelo deserto. Ao diabo, ele se abre teu olho. Porque o mundo mudou de monarca. Por isso nasceu os espinhos. Porque o diabo é o rei dos espinhos. Espinho na Bíblia sempre significou pecado. Sabe por que nasce espinho? Mudou o dirigente. Quando estava nas mãos do Eterno, não havia espinho nem erva daninha. Quando muda o regente daquele lugar, nasce espinhos. Cuidado com você. Eu vou trazer um nesse mundo que vai tirar sua autoridade, vai pisar a sua cabeça, lhe destituir de toda a sua autoridade. Saem dali os 3. E agora Adão vai viver num ambiente novo, um ambiente desértico. Teve um momento quando eu escrevi esse livro que eu tive que parar, bispo, para chorar. Foi quando eu faço a narração do primeiro culto em família de Adão. Primeira vez, pastor Paulo, que se inicia o sacrifício, pois uma temática teológica se inicia no reino espiritual. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E eu acredito que quando se faz o primeiro altar, Caim, Abel vão oferecer sacrifício.
e eles sentem aquilo que a gente sente hoje, aquela emoção boa, lágrimas vêm aos seus olhos, eles se arrepiam, e diz: que culto meu pai hoje. E Adão em lágrimas, porque quem passeou com Deus no jardim não se acostuma com arrepio. Quem já mergulhou em águas profundas não consegue nadar em piscina. Adão andava com Deus no jardim, como um arrepio, ia ser bonito e gostoso. Imagina Adão sentar no meio da fogueira, ao redor da fogueira, com seus filhos, e contar a história de como tudo começou. Meus filhos, está vendo esse Deus que criou tudo? Eu conversava com Ele, Ele aparecia para mim, e os meninos diziam: como, pai, como? Nós tínhamos amizade. Quando dava a viração do dia, que o sol estava se pondo, eu ouvia a voz dele no jardim, gritando: Adão, Adão, e eu corria na sua direção, chamando de Abba, papai. E um dia nós pecamos e vivemos nesse deserto. O deserto começa a tomar conta de Israel, porque Abraão recebe uma promessa de uma grande nação. Ontem eu falava na igreja do pastor Paulo, e eu disse assim, frase que nós temos aprendido nessa caminhada: o diabo está louco para te dar aquilo que Deus te prometeu. Quando Deus te faz uma promessa, Ele fica babando para fazer essa promessa se cumprir na sua vida. Deus diz a Abraão: tu serás uma grande nação, nascerá do ventre da tua esposa aquele que vai dar início a essa grande nação. Mas o diabo chegou primeiro e disse a Sara: você é velha, dá a tua escrava para teu marido, vamos ajudar a Deus. Nasce Ismael, e quem conhece história e geografia bíblica sabe o quanto eles pagam até hoje. O que é que acontece? O que é que acontece naquele momento? O deserto vai crescendo, até a terra prometida, que Deus promete ao povo de Israel, nada mais é do que um deserto, porque foi ali que o homem terminou. Mas um dia, numa cidadezinha, uma adolescente, na casa dos 16 aos 17 anos, recebe a visita de um anjo. Uma menina na casa dos 17 anos, e um anjo aparece com ela com uma saudação diferente. Diz: tu és bem-aventurada entre as mulheres, vai nascer de ti um diferente. Vai nascer um diferente. Como é que isso pode acontecer sendo eu virgem? Diz a mulher. Eu defendo uma tese, bispo Clériston. A minha tese é a seguinte, bispo: as pessoas dizem que mulher fala mais que homem. Eu não acredito, e eu provo isso biblicamente. Homem fala mais que mulher, e o texto é esse. Olha, o mesmo anjo aparece para um homem e para uma mulher. O mesmo anjo diz a mesma coisa para Zacarias e diz para Maria: vai nascer um. Só que todos os dois respondem a mesma coisa. Como pode? Um porque era velho demais, e a outra porque era virgem. Só que um responde querendo aprender. Como pode? O outro responde duvidando. Como pode? Quem que fica mudo? O homem. Falou demais, então tem que ficar mudo. Eu defendo essa tese. Maria queria aprender e o anjo responde: descerá sobre ti a unção do Altíssimo, ela vai te envolver, e o que você vai gerar vem do Senhor. E aí, queridos, nasce Jesus. Algumas pessoas me perguntam o que foi que Jesus fez dos 12, do seu bar mitzvah, onde ele aparece com 12 anos para ser apresentado no templo, até os seus 30 anos. Eu tenho uma resposta. Sabe o que foi que Jesus fez? Nada.
Foi pessoa normal. Estudou. Se preparou. Tinha lá uma lei que só podia ensinar depois dos 30. Ele esperou a hora. E um dia, João Batista estava batizando o pastor Paulo. E aí Jesus passa. João, com o seu detector profético, diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E um dia João está batizando, que ele olha na fila, quem é que está lá? Jesus. João não acredita naquilo. Ele levanta, vai até lá e diz: epa, tem alguma coisa errada. Se tu tivesse mandado um e-mail, um WhatsApp, se você tivesse mandado um recado, um telegrama, eu ia te batizar na tua casa, ou até mesmo ser batizado por ti. Porque é assim que deve funcionar. Jesus diz: não, tem que ser assim. Aprendo 3 coisas com o batismo de Jesus. Jesus era um homem que cumpria princípios. A chave estava na mão de João Batista. João Batista era o pregador do deserto. Jesus veio resgatar esse homem do deserto. Céu só se abre sobre a cabeça de quem cumpre princípio. Se os céus estão fechados sobre a sua cabeça, algum princípio você está quebrando. Porque quem cumpre princípio vai colher céus abertos. É o que a palavra diz. Mas nós vivemos uma geração terrível. Nós pastores temos entendido isso. Pessoas que quebram princípios. Quer ver uma coisa? São os filhos. Irmãos, são dezenas de corridas de madrugada para o hospital quando nasce um bebê, com cólica, com problemas. Eles não sabem falar. A linguagem de um bebê é chorar. Ele chora quando está com fome, ele chora quando está alegre, ele chora. E a gente não sabe o que é, a gente não entende essa língua, sai correndo para o hospital. São dezenas de vezes. São dezenas de já terminei. Você sabe o que é um já terminei? Um pai e uma mãe sabem. É quando você está almoçando. Isso sempre acontece meio-dia. Você está almoçando, comendo um bobozinho de camarão ou qualquer coisa desse tipo. Você está almoçando e você ouve lá do banheiro a voz dizer assim: pai, terminei. E aí, irmão, você deixa tudo e vai lá pegar naquele outro bobó. São dezenas de vezes que deixamos de comprar coisas para nós, para comprar para eles. São diplomas engavetados. São sonhos arquivados. Aí, esse mesmo menino completa 15 anos. Arruma um vagabundozinho, um amigo vagabundo. Chega para o pai e diz: você não é meu amigo. Meu amigo é fulano. Aí começa uma geração de morrer cedo. Uma geração que não está chegando aos 30 anos. Porque céu não se abre na cabeça de quem quebra princípio. Pastor sabe muito bem do que eu estou falando. A gente pega o camarada banguelo. A gente pega o camarada cheio de carrapicho, fedendo, entra na igreja domingo à noite e fica com medo na hora que está pregando. Não sabe o que é que vai acontecer. A gente cuida do camarada, tira os carrapichos, compra uma dentadura nova para ele. Ele fica sorrindo, bonito, começa a decorar 2 versículos da Bíblia, chega e diz: eu tenho mais unção do que o pastor. Vou abrir agora a minha igreja, dentro de uma síndrome luciferiana, para rachar e levar o povo. Só que todos aqueles que pegam os anjos que não são deles, não abrem uma congregação, abrem um inferno. Bom, foi o nome da congregação que Deus botou de Lúcifer. Batizou como igreja do inferno. Foi uma congregação. Olha aqui. Céu só se abre na cabeça de quem cumpre o princípio. Segunda coisa, diz que o Espírito Santo, em forma de pomba, desceu sobre Jesus. Quem cumpre princípio recebe unção. Agora, irmãos, já tem 6 anos que eu estou pregando a mesma coisa.
6 anos. Quem chega na minha igreja, senta para me ouvir, vai ouvir eu falar isso. 6 anos. Unção é para ação. Não existe unção para espetáculo. Não pense que rodar, que babar, que plantar bananeira, que falar línguas estranhas é unção. Não, é resultado. Unção está atrelado à funcionabilidade. Jesus diz: Ele me ungiu, e diz: para, e dá uma lista de funções. Quer ter unção? Me mostra seus resultados. Não venha me dizer que você tem unção porque roda. Não venha me dizer que você tem unção porque pula. Não venha me dizer que você tem unção porque fala em línguas estranhas. Se você disser que tem unção, me mostre resultados. Porque unção tem que ter ação. Não existe unção sem ação. Ei, no dia de Pentecostes eles receberam unção. O resultado foi quase 3.000 almas se convertendo. Estevão tinha unção ao ponto de Paulo matá-lo e ficou refém do sangue que ele derramou por terra. Porque Paulo foi um apóstolo evangelista. Matou um evangelista e ficou refém da unção que foi derramada sobre terra. Unção é para funcionar. Jesus disse: Ele me ungiu para libertar. Ele me ungiu para curar. Tem unção? Então me mostre frutos. Nós temos que dizer não a todo esse espetáculo brasileiro, a esse mundo gospel mentiroso, a esses palcos, animadores de palcos que estão por aí, que cobram absurdos para pregar, absurdos para cantar. Quero dizer para a nação brasileira: o show tem que parar. Nós somos a geração que adoramos ao Senhor. Nos movemos pelaquilo que sentimos por Ele. Não adianta cantar por aí: vamos mudar o mundo e cobrar 50 mil no cachê. Muda o mundo de quem cobra. Chegou a hora do show parar. Nós somos a igreja da restauração de todas as coisas. Nós somos a igreja da restauração de todas as coisas. O texto diz que o céu se abriu, a unção desceu, e Deus diz: esse é o meu filho amado. Ou seja, a terceira coisa de quem cumpre o princípio: você tem a certeza do seu destino profético. Quando você cumpre o princípio, não precisa ficar brigando por cargo na igreja, não. Não precisa ficar brigando, bajulando para ter função na igreja, não. Porque quando você sabe quem você é, você cumpre os princípios. Quem determina o seu destino profético é o Altíssimo. Olha para Jesus e diz: esse é meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Jesus sai dali sabendo o seu destino. Tudo completo. Jesus precisa ir começar o seu ministério aonde o homem terminou. E ele vai para o deserto. Se o homem transformou o deserto, o jardim em um deserto, ele tinha uma missão: transformar o deserto em um jardim. E ele vai para o deserto. E sabe de uma coisa? As tentações do diabo só giravam em torno de uma coisa: se eu confundir a identidade dele, se eu colocar uma semente de dúvida quem ele é, eu destruo o ministério dele. Sabe por que tem profetas aí calados, olhando para mim, e estão amordaçados? Sabe por que tem pastores aí que não conseguem levantar da cadeira para trabalhar e funcionar? Sabe por que tem evangelistas que não conseguem tirar seus pés para ganhar vida? Sabe por que tem mestres que estão calados e não vão ensinar? Sabe por que tem apóstolos adormecidos? Porque não sabe quem são em Cristo. O diabo os enganou. O diabo chega para Jesus e diz: e se tu és realmente Filho de Deus,
ele mexe na identidade. Você tem certeza que você é? Então me prove. Jesus sabia quem ele era, sabia da sua missão, não tinha que provar nada a ninguém, sabia quem ele era em Deus. Jesus vence a sua tentação no deserto e segue agora para a conquista dele. Jesus, enquanto andou no seu ministério, foi descodificando algumas coisas. Primeira coisa que Jesus descodifica é sobre o templo, porque Davi se apaixonou tanto para Deus que ele disse assim: vou construir uma casa para Deus, vou fazer uma casa para o Eterno. Deus diz: não, meu filho, não se meta com isso, te levantei como guerreiro, não faz isso não. Mas para acalentar teu coração, Deus dá uma promessa a ele: eu vou deixar teu filho construir uma casa para mim. Teu filho vai construir uma casa para mim. Davi diz: já sei, Salomão. Ele investe todas as fichas em Salomão, ele dá dinheiro do seu cofre a Salomão para construir um templo. E a inauguração do templo de Salomão foi tão maravilhoso, porque o próprio Deus foi uma festa, fizeram uma adoração e Deus foi. Deus não foi movido pelo prédio, foi movido pelas vozes que o adoravam. Só que lá na frente, Deus diz assim: eu não habito em templos feitos por mão de homens. E por que disse que o filho de Davi ia construir uma casa? Jesus descodificou isso. Um dia ele vai passando, tinha um cego que enxergava mais do que quem tinha 2 olhos bons. Quando o cego vai passando, quem vai passando aí é Yeshua. Ele levanta e, movido pelo Espírito, diz: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O filho de Davi, que ia construir uma casa para Deus habitar, não era Salomão. O filho de Davi, que ia construir a casa, era Jesus. E a casa sou eu, é você. Nós somos a casa, nós somos o templo, nós somos a habitação do Eterno. Ele decidiu morar em nós. Ele decide habitar em nossas vidas. Jesus prossegue a sua caminhada. Jesus prossegue, faz muitas curas. Jesus entra no embate com o espírito de religiosidade, que é um espírito que trava a igreja, que é um espírito que mata a igreja, que tira o brilho, que aprisiona, que faz você crer que Jesus veio fundar a religião. E eu quero te dizer, querido, Jesus não era cristão. Jesus não tinha nenhuma vontade de formar uma religião. Jesus veio implantar um reino. Jesus é Deus do cristão, até do cristão. Jesus é Deus do espírita. Jesus é Deus do macumbeiro. Jesus é Deus até de quem não acredita nele, porque ele não precisa de fé de incrédulo para ser Deus. Ele é Deus sobre todas as coisas, queira ou não, ele é Deus. Ei, olha para cá. Você crê que Jesus é a encarnação do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro, que vai dar seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem. Você crê que ele era esse homem? Mas se você ler a história dele, ele sentou com prostituta, com bêbado, cobradores de impostos. Sabe por quê? Porque ímpio não é quem comete pecado. Ímpio é quem não tem piedade. Sabe com quem ele não sentou? Com os religiosos. Eles eram os ímpios. São eles quem perseguem os líderes. São eles quem matam a alegria da alma.
São eles que roubam a felicidade do liberto. São eles que saqueiam a alegria do coração. Com esses, Jesus não sentou e nem comeu. Aí ele prossegue. É condenado. Agora, veredito de morte. Ele já estava pronto a transformar o deserto agora em um jardim. Quando ele estava lá, irmãos, já surrado, colocaram um manto da desonra nele, um cetro da humilhação. Um ímpio fez um ato profético. Quem entende um pouco de história medieval sabe que quando um rei é vencido, a primeira coisa que se toma dele é a coroa. Por isso que o diabo pegou o homem e fez o que fez. Transformou num mentiroso, num hipócrita, num homem lascivo. Tomou a coroa. O homem sempre foi a coroa da criação. Ele é o Deus dos espinhos. Mas Jesus veio tomar o seu poder e pisar na sua cabeça. E um ímpio, sem nem saber a doutrina de atos proféticos, fez um ato profético. Disse: tu és rei. Tu és rei. Então eu vou fazer uma coroa para você. Ele pega da matéria-prima do reinado do diabo, os espinhos, faz uma coroa. Disse: já que é rei, então leva essa coroa. Ele não sabia o que estava fazendo. Ele estava entregando a Jesus aquilo que Jesus veio buscar. Tomou a coroa do diabo e resgatou a coroa da criação. Nós somos coroas resgatadas. Nós somos coroa resgatada. Nós somos coroa resgatada. Você pode dizer para quem está ao seu lado: você é uma coroa resgatada. Aí, crucificam ele. Tem todo um desenvolvimento da história. Ele crucificado, está lá. Alguém pode passar e dizer: coitadinho, coitadinho dele. Uma vez eu vi uma poesia de um abobalhado, desinformado, dizendo que Jesus era um coitado, que tudo que ele tinha era emprestado. O barco era emprestado, o jumento era emprestado, tudo que ele tinha emprestado. Agora, só uma coisa, irmãos, que não podia ser dele, era o túmulo. Ele queria um túmulo de veradeiro. Ele não queria um túmulo para usar, não. Era só 3 dias que ele precisava. Lá na cruz, quando muitos olhavam para ele e achavam coitadinho, ele dá um grito. Não um grito de um derrotado, de um coitado, de um miserável. Ele dá um grito de um campeão. E ele grita: está consumado. Eu amo essa palavra. Amo. Porque essa palavra em português, sabe, está consumado, as palavras, sabe o que significa isso em português? Está consumado. É isso que significa. Se fosse outra língua, quem sabe inglês, isso significaria o quê? Acabou. Se fosse latim, podia ser consumado est. Terminou. Mas não foi. Nem brasileiro, nem inglês, nem latim. Foi grego. Ele gritou em grego. E quando ele gritou em grego, meus filhos, ele gritou assim: Tetelestai. E Tetelestai em grego significa: você não deve
Ao terceiro dia, Jesus começa aonde o homem tinha terminado. Primeiro, ele começa seu ministério onde o homem terminava. Agora ele termina, digo melhor. Ele termina aonde o homem começou. O homem começou no jardim e terminou no deserto. Ele começou no deserto e terminou no jardim. Ao ponto da sua discípula amada confundir ele com o jardim. Isso foi um veredito profético. Eu comecei no jardim, num deserto, mas estou terminando agora no jardim, porque vocês foram criados para morar, foram criados para existir em um jardim. O jardim é o nosso lugar. O jardim é o nosso lugar. Quem foi criado para jardim não se acostuma com o deserto. Eu e você fomos criados para vivermos nesse jardim. Eu não sei se você, por falta de entendimento, tem passado tanto tempo no deserto. Tem crente que gosta de virar um outro assim, irmão, todo no deserto. Tá porque quer, você não foi criado no deserto. Se você está no deserto, é porque é um estágio pedagógico. E a gente só sai daquele estágio quando a gente aprende o que aquele estágio está querendo nos ensinar. Mas a sua habitação é o jardim. Por isso que essa noite, essa palavra veio trazer ao seu coração o desejo de habitar no jardim de Deus. Que você tenha saudade do jardim de Deus. Que você creia que o jardim existe. Que você tenha desejo de retornar para o lugar que você nunca deveria ter saído. O jardim de Deus. Tenho um encontro em teu jardim. Tenho um encontro de amor por ti. Quero te adorar, pois tu és meu Senhor. Quero te exaltar, na viração do dia te encontrar. Tenho um encontro em teu jardim. Tenho um encontro de amor por ti.